Por que ocorrem muitas fraudes na mediunidade nos dias atuais? Principalmente por esses fatores, da pessoa adquirir dinheiro e adquirir fama. E há também, e estão no mesmo rol, os falsos médiuns de cartas consoladoras, que também escrevem falsas cartas de encarnados, se utilizando de bancos de dados, né, acesso a bancos de dados que eles têm das pessoas, né, em que eles podem acessar informações das pessoas, e também extraem as informações para suas falsas cartas da internet. Mas por que isso, Arthur? Os objetivos são mais ou menos os mesmos. Houve um, que foi inclusive já desmascarado, que tinha vontade de se projetar na carreira política. Ele chegou até a se candidatar. Quer dizer, ele queria ficar famoso, queria ficar conhecido, principalmente ali naquela região, a Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro, para depois vir como candidato a vereador, depois seria candidato a deputado, e assim estaria com a sua vida, né, feita, né, financeiramente falando, profissionalmente falando também, né? Porque político acaba virando uma profissão, eles vão se reelegendo, conseguem montar um patrimônio, depois conseguem se aposentar e pronto, né? Então, também temos que estar atentos a esses médiums, ou falsos médiums, né? Porque, na verdade, são falsos médiums, porque não é mediunidade nenhuma ali, que produzem essas cartas consoladoras completamente falsas, cujo conteúdo é retirado da internet. Eles pedem, geralmente, que a pessoa se cadastre antes, para que eles possam ter tempo de montar essas cartas e, às vezes, trazem a carta lá já prontinha. Ou então memorizam alguns, como era o caso desse que eu mencionei, memorizavam algumas, até diziam, até mostravam que estavam escrevendo ali na hora, mas, na verdade, as informações ele já tinha de cabeça. Outros não, outros já trazem a carta pronta, fazem em casa, no conforto do lar, com acesso a redes sociais das pessoas, com acesso a banco de dados, e só chegam lá com a carta prontinha e leem, e todo mundo, oh! E eles se regozijam com aquela situação. Nossa, eu estou abafando. Infelizmente, pessoal, isso parece algo, né, muito estranho para quem é minimamente normal, mas tem gente que é psiquicamente doente. Infelizmente, essas pessoas, esses nossos irmãos são assim. Ah, Arthur, mas você não deveria, então, deixar isso para lá? Você e outros espíritas e pesquisadores que estão atrás disso para... Não, porque nós, né, e eu digo nós mesmo, que somos vários, né, nos preocupamos com o nosso próximo. Nós não queremos que ninguém seja enganado. E nós não queremos que o espiritismo seja também ridicularizado ou vítima de escândalo. Porque quando um falso médium desse é descoberto, isso vai para a mídia, isso vai para o jornal, isso vai para os sites, isso vai para as revistas, isso vai para a televisão. E aí a pessoa que já não acredita muito vai dizer, ai, ó, tá vendo? Isso aí que é o espiritismo, engana as pessoas. Não existe esse negócio de espírito se comunicar. Mediunidade, isso aí é besteira, isso é coisa de charlatão. Quer dizer, os médiuns verdadeiros estão pagando o pato junto com os falsos médiuns, que eles também acabam descredibilizados junto com os falsos. Os verdadeiros, os bons, pagando
pelos falsos, pelos maus. Vocês acham isso justo? Se vocês não pudessem, não tivessem condições de esclarecer as outras pessoas, vocês não o fariam? Por quê? Por que geralmente vem no meu canal de outros indivíduos perguntando, pessoas perguntando, por que você não vai cuidar da sua vida? Deixe isso aí de lado. Deixe o médium fulano trabalhar em paz. Mas essas pessoas não dizem isso, por exemplo, lá para a polícia. Mal comparando, né? Não somos polícia, mas percebeu? Vou fazer aqui uma comparação. É o mesmo que eu chegar na delegacia e perguntar para os policiais: por que vocês não deixam os bandidos trabalharem em paz, coitadinhos? Geralmente, essas pessoas que dizem isso, elas acham o seguinte: bem, como eu não fui afetado, como eu não fui enganado, como nada comigo aconteceu, que aconteça com os outros não me importa. Então é o egoísmo, né? Onde cada um só pode pensar naquilo que lhe afeta. Se afeta o outro, já não é problema meu. Vejam como ainda estamos, ou a maioria de nós, né, a grande maioria de nós está completamente dominada pelo egoísmo. Então vamos à segunda pergunta. Como identificar os falsos médiuns e suas mediunidades? Bem, essa pergunta nós adiantamos, né? Quando se vê que eles têm essa vontade, mas que eles tentam, obviamente, ocultar, de se autopromoverem, quando há interesses por trás, né? Quando se vê ali um interesse por trás, onde ele não faz aquilo por amor, né? Eles fazem aquilo visando outros interesses. E, obviamente, o que vai conduzir a gente saber efetivamente disso é a produção, é aquilo que eles produzem. Então, nós temos duas vertentes principais hoje em dia. Esses que expõem a mediunidade em público de maneira sensacionalista, geralmente se dizendo assim, muito importantes, né? Missionários ou pessoas que foram escolhidas pela espiritualidade para trazerem grandes revelações, revelações retumbantes sobre o futuro do planeta, né? Ou então conceitos esdrúxulos. Outro dia no canal, né? Outro dia não, vários dias no canal, né? Lá no nosso canal, nós mostramos, por exemplo, uma médium que dizia incorporar uma esfinge. Para quem não se recorda, esfinge, né, é uma obra de pedra que consta, né, que está presente lá no Egito, né, em que aparece, é como se fosse assim, a representação de um indivíduo metade homem, metade fera. Tá? Geralmente acho que é um leão ali. Tá? É uma esfinge, tá? Que, na verdade, é um monumento de pedra. Ora, se é de pedra, pessoal, como é que pode ter espírito? Outra, por exemplo, que nós apelidamos, a primeira nós apelidamos carinhosamente de médium esfinge, porque ela diz ter dado passividade, ela incorporou ou canalizou, como eles gostam de dizer, o espírito de uma esfinge. E a outra, por exemplo, existem vários casos, tá? Mas isso é o que me ocorre aqui na cabeça no momento, que simplesmente deu comunicação ao que ela diz chamar espírito de um golfinho. Golfinho se comunicando.
E falando português, né? Aí ela até tentou teatralizar, né, fazendo um movimento assim, que mais parecia uma foca do que um golfinho, né? E falando uma série de asneiras. E ela ria o tempo inteiro, porque ela acha, na ignorância da suposta médium, né, que aqueles movimentos que o golfinho faz, aqueles sons, são sons de alegria. Não, pessoal, não tem nada a ver com isso. Para a gente soa assim, tá? Mas esses animais, claro, eles apresentam certa satisfação em alguns momentos e também certa insatisfação, é normal. Quando eles são bem tratados, assim como um cachorro, enfim, um gato, eles se comportam de uma maneira. Quando eles são maltratados, se comportam de outra. Isso é claro, né? Mas é como se o golfinho vivesse, fosse uma criatura sempre alegre, entenderam? Só que ela também desconhece que o golfinho tem o seu lado negro. Ele é um animal selvagem. O golfinho é capaz de atacar, por exemplo, seres humanos. Mas aquela comunicação, não. É uma comunicação estereotipada, né? É a imagem que a pessoa tem de um golfinho, e também eu vou hoje incorporar um golfinho. Então, vou apresentar aquilo que eu acho que é um golfinho, né? E sem contar que, doutrinariamente, né, espiritualmente, isso seria impossível. Não há a menor possibilidade da alma de um animal se comunicar através de um médium. Mas o que eles alegam é o seguinte: mas tudo mudou, nós estamos trazendo aqui o novo, nós estamos trazendo o avanço. Isso é só uma desculpa para eles poderem trazer essas coisas bizarras, atraírem mais gente e aumentarem as suas visualizações, que vai aumentar o dinheirinho. Então veja onde nós estamos chegando, né? Onde nós estamos chegando. Então, essa identificação dos falsos médiuns, às vezes, não é tão clara, né? Às vezes, é preciso de mais atenção, mas se a pessoa tiver realmente um bom conhecimento do espiritismo, não é ficar o tempo, ir a centro espírita uma vez por semana, ficar sentado, ouvir uma palestra de meia hora, tomar passe e ir para casa, não. Espiritismo, pessoal, é ciência, é filosofia, é com consequências morais. Quer dizer, se leva aí muito e muito tempo, não só tempo, mas árduo estudo para se ter realmente uma base doutrinária razoável. Então, tem que estudar sempre, se quer realmente dominar a matéria, conhecer verdadeiramente o espiritismo. Ficar lendo o tempo inteiro obras romanceadas, isso não é se aprofundar em espiritismo. Muita gente chega para mim: nossa, mas eu tenho quanto tempo de espiritismo? Eu sempre aprendi assim. Ou então, eu não vi nada de errado. Não viu nada de errado porque não estudou. Porque se tivesse estudado as obras de Kardec, teria imediatamente detectado o problema. Mas brincaram de espiritismo. Passaram parte de suas vidas lendo obras romanceadas. Nada contra as obras romanceadas. Eu já li muitas. Só que elas não me impediram de ler Kardec, de ler as obras da codificação, de ler a revista Espírita, não só ler, mas estudá-las repetidamente. Então, se esse estudo não foi feito com afinco, com disciplina, então
o conhecimento espírita fica aí comprometido. Então, infelizmente, muitos julgam conhecer o espiritismo, mas, na verdade, tem um conhecimento muito limitado, muito superficial. Isso não é, por si, nenhum pecado, só que isso vai limitar a pessoa. Ela vai se tornar vítima fácil desses charlatães, desses embusteiros, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque qualquer coisinha que tenha Jesus, que se diga Jesus, caridade, amor, essas pessoas vão cair, sabe por quê? Porque elas acham que uma mensagem com conteúdo moral vai sempre indicar que ali há um bom espírito. E isso não é verdade. Nós aprendemos com o espiritismo sério, verdadeiro, que espíritos pérfidos, espíritos ainda inferiores, atrasados, embusteiros, pseudo-sábios, brincalhões, todos esses espíritos também sabem dizer boas coisas. Eles, por vezes, sabem melhor falar do evangelho, por exemplo, do que qualquer um de nós. Então, eles falam, por vezes, 9 verdades e colocam ali a mentira. Então, eles te convencem com as 9 verdades para retirar da pessoa a convicção, a confiança, né, para atrair a confiança da pessoa, conquistar a confiança da pessoa e poder, então, lançar a sua mentira e ser, então, essa mentira aceita. Às vezes, uma só mentira já é o suficiente para causar a confusão, né? Para que ele alcance o objetivo, né, que ele deseja. Por isso que Erasto disse a Kardec, é preferível rejeitar 9 verdades a ter que aceitar uma só mentira. Claro, porque tem que ser algo, pessoal, rigoroso, sim. Porque não existe meia verdade. Ou algo é verdadeiro ou não é. Existe meio grávida? Não. Ou a mulher está grávida ou não está. Existe meio honesto? Não. Ou a pessoa é honesta ou não é. Então, temos que ter rigor, sim. Esse rigor não foi o Arthur, o Samuel, ou qualquer outra pessoa aí que criou, não. Isso está na própria doutrina, são os espíritos superiores que nos alertam, e muitas vezes, inclusive no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam também onde se fala de falsos cristos e falsos profetas. Estariam os espíritos superiores ditando mensagens como essas, né? Instruções como essas à toa? Não, é porque eles sabem com o que eles estão lidando. Então, nós temos que seguir esses conselhos deles, essas advertências deles. E isso não é falta de caridade. O que vocês achariam, pessoal, se Allan Kardec descobrisse que entre os médiuns que ele chamasse para um trabalho, tivesse um que estivesse mistificando, que estivesse tentando enganar, se fazendo passar por falso médium? Vocês acham que Allan Kardec manteria esse médium em seus quadros? É óbvio que não. Ah, Arthur, mas isso é falta de caridade. Não, não é falta de caridade. Nenhum de vocês, na verdade, agiria de maneira contrária a isso. Se vocês soubessem, por exemplo, que tem um empregado de vocês, né, um funcionário, uma empregada doméstica dentro de casa, que tivesse retirado, nem que fosse algumas moedas da sua mesa e colocado no próprio bolso, nenhum de vocês manteria a empregada lá.
No máximo, se fosse algo menor, vocês dariam a ela uma outra oportunidade. Mas dificilmente daria uma oportunidade se uma babá, por exemplo, agredisse um filho seu, já era motivo suficiente para que você perdesse completamente a confiança nesta pessoa. Então, pessoal, não inventemos a roda, não tentemos criar regras pseudo-evangélicas para proteger o errado. Isso não é caridade, isso não é amor. A tolerância tem que haver, sim. Tolerância no sentido de que eu não vou punir a pessoa a mais do que ela merece, eu não vou me utilizar de expedientes como a violência física, não é nada disso. Mas simplesmente adotar critérios. Porque senão, se a gente começa a nivelar quem age bem e quem age mal, nivelar, isto é, colocar no mesmo nível, eu não estou sendo justo. Onde há justiça nisso? Onde alguém que sempre agiu bem está no mesmo nível daquele que age mal. Isso não é justiça. A justiça vem justamente, né? Ela é a balança, né? A balança vai pender sempre a favor da virtude, a favor do certo, nunca a favor do errado. O errado passa a ter mais peso, mais consideração do que o certo, ou o mesmo nível, né? Não pode, isso não pode acontecer, e não acontece em nenhuma área da vida, e isso não pode acontecer igualmente no meio espiritualista em geral e no meio espírita em particular. Vamos à terceira pergunta. Por que tem crescido o número de cartas consoladoras falsas? Porque, justamente hoje em dia, se tem coisas que na época, por exemplo, de Kardec não tinha, e que também não tinha na época, vou citar aqui uma pessoa mais conhecida, do Chico Xavier. O que categoriza as mensagens de Chico Xavier como confiáveis, um dos fatores, é que as pessoas chegavam lá sem avisar a ninguém, né? Não se fazia cadastro nenhum. E lá eram produzidas por Chico Xavier, na época, em sua época, mensagens que traziam todos os elementos de que aquele espírito comunicante era realmente um espírito comunicante que dizia ser. Não só porque falava nomes de pessoas, né? Mas traziam certos nuances, certas sutilidades, certos aprofundamentos que não se obtém apenas tendo, por exemplo, uma conversa com a pessoa. Digamos que Chico Xavier conversasse com a pessoa antes, né? Mesmo assim, naquela conversa, não seria possível ele absorver o que constava depois, o que viria a constar depois naquela mensagem. Fatos completamente desconhecidos até da pessoa que está ali, do consulente, querendo a mensagem consoladora, desejando obter a mensagem consoladora. Enquanto nas mensagens falsas, são meras repetições de coisas, de frases inteiras, ou informações de redes sociais, ou banco de dados, onde o falso médio está tendo a preocupação de tentar convencer a pessoa que está ali na sua frente de que a carta é verdadeira. Então, ele puxa daqui, puxa de lá, mas a gente vê que, né, inclusive Wagner Paixão fez esse comentário e nós colocamos lá no canal, né? Não se vê um aprofundamento daquilo em termos morais, em termos espirituais, como a gente pode observar e podia observar nas mensagens psicografadas por Chico Xavier, por exemplo. Então, são mensagens pobres de conteúdo moral, de conteúdo espiritual. Só se tem ali a preocupação
Porque é a preocupação do falso médium de dizer coisas para que a pessoa acredite que aquela carta é verdadeira. Né? Então, e o motivo, né, que ele pergunta aqui, por que tem crescido o número? Porque hoje é mais fácil produzir cartas falsas, cartas consoladoras falsas do que antes, porque antes não tinha internet, antes não tinha rede social para a pessoa fazer essa investigação sem ser descoberta. Porque se fosse na década de 80, quando não tinha internet, a pessoa teria que estar perguntando, né, para produzir a carta. E aí ela seria descoberta. Uns até, não me lembro no Brasil, mas no exterior houve casos assim, onde esses indivíduos pagavam outros para recolherem essas informações e depois eles passarem por adivinhos, né? Então, é chamados olheiros, né? Eles pagavam olheiros, que até mesmo no caminho da pessoa até o local, puxavam um papo, né? Conversavam com as pessoas, assim como se fosse mais um, e aí depois corria lá para o tal sensitivo, o tal paranormal, e contava, olha, tem uma pessoa assim, assim, assado, ela vai sentar mais, ela tá ali, ó, o nome dela é tal, e a história dela ó, é assim, 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 assado. Aí o tal paranormal que fazia o show, que já era cobrado, porque lá tem muito disso, né, até hoje, principalmente nos Estados Unidos, né? Aí fazia toda aquela, né? Estou aqui pensando, né? Tá me vindo à cabeça o nome da Mariazinha, Mariazinha José da Silva. Ela mora na cidade tal. Aí a pessoa, Mariazinha José da Silva, tá lá, sou eu sou Mariazinha José da Silva e eu moro na cidade tal. Então, minha filha, eu sei que você perdeu fulano, porque o olheiro já tinha passado para ele a história, que a pessoa perdeu a filha, o filho, ou a mãe, o pai. Olha, mas saiba que ele está muito bem. E aí a mensagem sempre era assim, genérica, né? Eles não entravam, esses paranormais não entram muito em detalhes. Eles pegam a informação, o próprio fato da pessoa ser descoberta pelo paranormal, ser citada pelo paranormal, porque afinal de contas, na cabeça dela, ela não contou para ninguém. Ela acha na cabeça dela, o paranormal não sabe que ela está ali. O paranormal não sabe o nome dela, mas o olheiro que, né, despretensiosamente conversou com ela, foi lá e passou para a equipe ou diretamente para o próprio paranormal. Né? Então, pessoal, são golpes, né? São pessoas, né, que fazem isso, infelizmente, né? Eu sei que é difícil da gente assimilar algo assim, mas acontece. Penúltima pergunta, para a gente já se encaminhando para o final. É possível receber cartas consoladoras pela internet? Olha, eu não vou dizer que seja impossível, mas eu vou dizer que se deva tomar todos os cuidados possíveis. A chance dessa carta ser falsa é de 99,99999%. Por quê? Porque quando se faz esse cadastro pela internet, você vai passar suas informações. Por vezes, só o seu nome completo já é suficiente para a pessoa fazer a tal pesquisa em redes sociais, em bancos de dados. Ah, Arthur, mas eu tenho um nome muito comum. Meu nome é João da Silva. Quando isso acontece, duas coisas. Ou ele vai fazer uma carta genérica, tá? Que vai poder encaixar para qualquer um.
Ou ele vai ver, ou ele, o pseudo-médio, o falso médio, o embusteiro, o charlatão, vai te pedir mais informações. Porque o seu nome é muito comum, tem muitos João da Silva por aí. Né? Então, então ele vai te pedir mais informações para ele poder saber qual João da Silva você é, dentre os vários João da Silva que tem por aí, que é um nome muito comum. Então, né, esse trabalho de cartas consoladoras pela internet, eu não conheço nenhum médium sério que faça. Então, pessoal, a chance aí de você receber uma carta falsa vai ser extremamente alta, tá? Beirando aí os 100%. Eu preferiria não arriscar. 5. As causas e... Última pergunta, né? Que é a pergunta 5. As causas e consequências desse tipo de fraude no movimento espírita por falta de um estudo seguro do método de Allan Kardec no que se refere à mediunidade? Perguntou muito bem o Samuel. Sim, e nós dissemos isso no início, né? Pela falta de estudo, pela falta de aprofundamento. As pessoas, às vezes, desconhecem como que essas pessoas conseguem obter as informações. O estado emocional interfere muito, pessoal, infelizmente. Esses indivíduos, principalmente os de cartas consoladoras, se fazem valer do desespero, da tristeza profunda dos seus consulentes, que perderam, né? Entre aspas, perderam, a gente sabe que ninguém perde ninguém, né? Porque nós não morremos, ninguém morre. Mas eles se aproveitam do estado emocional dessas pessoas que julgam ter perdido para sempre os seus entes queridos, querem saber notícias suas, né? E aparecem como tábua de salvação. O que é a tábua de salvação? Quando você está se afogando, qualquer coisa serve. Então, o senso crítico de pais, mães, filhos enlutados acaba ficando em segundo plano. Ele quer ter a sua dor aplacada. E eu não estou fazendo nenhum julgamento aqui. Eu até entendo. Eu entendo. Tá? Eu estou apenas aqui descrevendo a situação para que vocês vejam, não que o problema está no pai ou na mãe, ou no filho, no consulente. Não. Tá? Existe o problema da limitação. Mas o problema maior está no falsário, no falso médium, no embusteiro, no charlatão. Esse não tem, como disse a Fernanda ali há poucos minutos, né, que eu ouvi, o problema está na falta de empatia desses indivíduos. O que eles fazem, pessoal, é cruel demais. Eles se fazem valer, né? Aí a mensagem da Fernanda. Eles se fazem valer da dor alheia. Eles se fazem valer da fragilidade momentânea dessas pessoas para alcançarem os seus torpes objetivos. Isso é muito cruel. Então, se algum desses falsos médiuns estiver nos ouvindo neste momento, ou mesmo depois que essa live estiver sendo feita, ponham a mão na consciência em primeiro lugar. Não é possível que vocês acreditem em justiça divina, porque o que vocês estão fazendo terá resultados tenebrosos que podem chegar agora, enquanto estiverem na vida física, mas certamente não chegarem agora, vão chegar depois. Os resultados disso perante as leis divinas é, assim,
terrível. Os resultados são terríveis. As consequências são terríveis. Porque quem planta, colhe. Quem planta boas sementes, vai colher árvores frondosas. Quem planta mais sementes, colherá ervas daninhas. Então, coloquem a mão na consciência. Há várias maneiras de vocês poderem, enfim, alcançarem seus objetivos. Querem ganhar dinheiro? Trabalhem honestamente. Querem reconhecimento? Trabalhem honestamente, mas trabalhem em prol de algo verdadeiro, nunca em prol da mentira, em prol da falsidade. Teve um caso que uma dessas pessoas chegou a defender as cartas falsas, as falsas cartas consoladoras, dizendo que o problema, dando a entender claramente que não tem importância se a carta é verdadeira ou falsa. O importante é que a pessoa foi consolada. Olhem o absurdo, pessoal. Cuidado com essas pessoas. Não sejam ingênuos e ingênuas. Nem todas as pessoas são bem intencionadas. Não são todas as pessoas que falam mansinho, que falam de amor, de caridade. O rostinho chega até a ficar assim, né? Às vezes um fica até com o rostinho assim. Gente, isso até pode ser, mas não é indício 100% de que a pessoa é boa, de que ela é bem intencionada, que ela é pura de coração. Cuidado com pessoas com falas melífluas, falas muito adocicadas, onde elas se travestem de gente caridosa, de gente preocupada. Nem sempre é assim. As pessoas vestem máscaras. Tem pessoas que sabem falsear muito bem virtudes. Mas a virtude não está no tom da fala. Claro que se uma pessoa, obviamente, fala num tom violento, né? Se ela diz obscenidades, ok. Mas, por vezes, pessoal, aquele que deseja fazer o bem, ele tem que ser vigoroso, sim. Ele tem também que arregalar os olhos, sabe por quê? Porque ele ou ela estão indignados com tantos absurdos, com tantas mentiras, com tantas falsidades. Se Jesus não se indignasse, e ele certamente se indignou sim, mesmo sendo um espírito naquela condição, como ele fez com os vendilhões do templo, ele não teria sido preso e depois crucificado, porque senão ele não teria incomodado ninguém. Boa parte dos grandes missionários incomodaram com a lança da verdade, com a lança da justiça. Também, obviamente, com a lança da caridade. Mas a caridade não combina com injustiça, com imposturas, com mentiras. Pensem nisso, pessoal. Saiam um pouco daquilo que condicionaram você a achar que seja alguém virtuoso. Vão além das máscaras. Procurem ir além das falas mansas, sempre no mesmo tom. Pode ser sim, eu até aprecio conhecer pessoas com essas características, acho lindo, já falei várias vezes. Gostaria até de ser assim, mas não é da minha personalidade. Talvez porque eu esteja hoje vestindo um corpo masculino, tem testosterona, isso tudo tem que ser avaliado, e a minha, graças a Deus, é muito alta. Então, a maneira, às vezes, de nos expressarmos, talvez seja muito vigorosa para os ouvidos sensíveis de alguns.
Mas esqueçam o Arthur, esqueça o Samuel, esqueça quem esteja falando. Procure ver se aquilo que nós estamos falando é verdade ou é mentira. Isso que é o mais importante. O conteúdo da mensagem e se realmente reflete a verdade, às vezes até de uma maneira vigorosa, mais incisiva, ou se não está escondendo uma mentira por trás de um tom de voz muito macio, de uma postura caritativa falsa, que quer, na verdade, esconder as sujeiras que estão escondidas debaixo do tapete. A natureza humana inferior, que é ainda espiritualmente falando, é assim, pessoal. Nós não podemos ficar apenas nas aparências. E, acima de tudo, estudemos o Espiritismo. Estudemos de tudo para que sejamos menos enganados. Quanto mais conhecimento adquirirmos, menor a possibilidade de sermos vítimas de qualquer tipo de enganação, de qualquer tipo de charlatanismo, como está indicando ali o título da nossa live, e de qualquer tipo de embuste. Então, a nossa mensagem é essa, mensagem que se encontra no capítulo, se não me engano, não sou muito bom em lembrar números, 27 ou 28 do Livro dos Médiuns. É fácil achar. Leiam lá, pessoal. Leiam o livro Viagem Espírita, 1862, de Allan Kardec, em que ele também se mostra super preocupado com os falsos médiuns, com os embustes, com as charlatanices, com os pseudo-sábios, porque Kardec, como espírito elevado, conhecia a nossa natureza inferior e não queria que o espiritismo fosse contaminado, né, por essas inferioridades. Permanecer-se puro no sentido de ser bem realizado, bem conduzido, bem entendido, e não contaminado pelas loucuras humanas, oriundas de espíritos ainda de terceira ordem. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, né, o nosso estudo de hoje, e agradecemos aí vocês que nos acompanharam nesse domingo pela manhã, né, em mais esse estudo aqui pelo canal do Samuel, que está aí voltando para tecer Só as fazer uma suas retificação. considerações O finais. canal é do Centro Espírita Caminho da Verdade, né? Ah, Porque assim, a gente bota isso muito claro. Ele é monetizado sim, mas eu não ganho um tostão com isso. sim, sim. São para as obras do. Assim, como o mesmo mente fala isso. Isso Isso faz aí. parte de uma playlist do Livro dos Médiuns, do qual o Arthur colaborou. Essa aqui é uma das, o nosso querido Paulo Neto, que tem lá, né? Tem lá sobre aquelas mensagens falsas. Eles colaboraram, eles botam só um título mais chamativo, porque agora está com esse card agora que você está vendo, eu substituí para a pessoa saber onde é que está, e eu Isso vou colocar a aí. parte teórica também, tá? E outra, só queria dizer uma coisa. Tem gente que vai para muito para cartomante. Uma pessoa me levou e disse que eu era casado. Rapaz, eu fiquei olhando assim, ué, eu não sabia. Eu descobri. A cartomante está Ela era de sabendo média, tinha mais feito que isso, ela você. tirava uma trouxa preta. Tirava do Arthur, aí não tira de mim, aí tira do nosso amigo Paulo. Para ninguém desconfiar. Ela é tipo o Saibaba, ela botar um negocinho no dedo e fazia, entendeu? Porque as Aham, pessoas não conhecem mediunidade, infelizmente. é. Arthur, como é que a pessoa recebeu uma mensagem e está desconfiando? Por exemplo, ela recebeu assim: querido Arthur, aqui o seu pai. Estou fantasiando assim. Sei. Eu Aham. só estou aqui com muita saudade, estou escrevendo aqui para você, porque eu estou ainda aprendizagem no mundo espiritual. Isso é uma mensagem genérica, Arthur? Eu estou criando aqui, está na hora. É uma mensagem genérica, né? Porque qualquer um poderia dizer isso, não traz nenhuma característica, né, de que possa ser uma carta autêntica. As cartas verdadeiramente autênticas não trazem apenas informações do encarnado, do que ele fez na vida física, né? Trazem também outras sutilidades, outras informações que estariam realmente completamente fora das redes sociais e até mesmo do conhecimento do consulente, né? Sem contar que o espírito vai trazer sempre
algo de mais profundo, né? Quando ele é autorizado a se comunicar, geralmente ele procura também estimular na pessoa a própria melhoria, né? Porque ele, como espírito, reconhece, né, quase que de imediato, a necessidade de um maior aprimoramento moral para, sim, para a sua vida pós-túmulo e também na nossa vida aqui na Terra. Para as pessoas que ainda duvidam que a internet eu vou dizer que é impossível, me dê a sua senha de qualquer operador, a minha, claro, e eu digo qual é Caminho 51, minha idade. Pode procurar na Rede Claro se você conseguir encontrar aí aonde eu estou aqui e colocar aí. Eu acho que vai ser difícil por essas barreiras, a não ser uma comunicação espontânea por uma certa necessidade, coisas que escapam, mas é muito difícil. A mentalidade consciente precisa do contato físico. A pessoa tem que estar próximo do médico. Sem isso, não acontece. Era só isso. Arthur, obrigado. Vou te aperrear 2025, aí, viu? Muito obrigado. Junto. Tamo junto. Pode divulgar aí o seu canal. Aqui ninguém é concorrente. Se você quiser, eu te dou aqui até a thumb e-mail. Você sabe disso. Não Pode existe. falar de boa. Qual a polêmica espírita agora para quarta-feira, para o povo vai se instigar e buscar? Você é quarta-feira. Tem polêmica espírita quarta? Essa quarta não, só na outra. Nós fazemos quinzenalmente. Ah, tá. Ok. E no canal, você vai ter alguma coisa? Porque eu estou vendo que você está fazendo as entrevistas, para você tá incomodando no bom sentido. Os charlatães e embusteiros estão muito incomodados, né? Porque nós realmente vamos fundo aí para tentar mostrar para as pessoas no que elas estão se metendo, quão elas estão sendo enganadas. E tem muita gente que acorda, né, Samuel? E aí essas pessoas que acordam, elas depois querem mostrar para as outras que elas estavam enganadas e que querem também dizer que as pessoas que ainda acreditam estão sendo enganadas. Então, elas têm essa vontade de colaborar. Então, nós tivemos 2 entrevistas, né, recentemente, onde essas pessoas caíram em si, viram que se enganaram em relação a um determinado embusteiro, um determinado médium charlatão, né, que se diz, inclusive, missionário e tudo mais, e aí nos pediram para, enfim, entrou em contato com a gente conversou, e elas quiseram passar isso para outras pessoas. Quer dizer, elas se preocuparam, né, com o seu semelhante, dando aí os seus testemunhos. Tranquilo. Gente, se inscreva no canal. Você não está ajudando o Samuel, mas é uma ideia. Isso aqui, nós vamos criar nós temos uma playlist. Isso aqui vai encerrar a playlist do Livro dos Médiuns para que você possa acompanhar do passo a passo para te ajudar a estudar. É só essa a nossa tarefa pedagógica desse canal, é botar as obras de Allan Kardec ou estudos interessantes. Eu tenho uma sugestão de estudo para o seu canal. Por que você não ensina, que eu sei que você tem uma boa base, como identificar os espíritos? Porque as pessoas não sabem. Por incrível que pareça, Arthur. Eu te mandei aquela mensagem. A pessoa que me esculhambou, brigou comigo, achando que aquela mensagem do espírito superior. Por que isso acontece, infelizmente? Se dá pela falta de conhecimento, né? Eles acham que mensagens muito verborrágicas, né, em que se usa muito adjetivo, né, muitas palavras bonitas, indica profundidade. Não, né? Os espíritos superiores geralmente são sintéticos. Eles dizem muita coisa em poucas palavras, né? Não são verborrágicos, não tentam impressionar pela capa, mas sim tentam impressionar, de certa maneira, pelo fundo. Tentam sempre passar uma mensagem verdadeira, porém, e também profunda, né? Então é isso, quer dizer, falta essa base, né, para que as pessoas realmente saibam reconhecer os espíritos bem intencionados, né, os espíritos bons e os espíritos mal intencionados, ou então até mesmo que querem se fazer passar por espíritos elevados. E aí só mesmo com estudo, né? Kardec fala muito, né? As obras de Kardec falam muito sobre isso, a questão da identidade dos espíritos, e também, ao final do Livro dos Médiuns, há lá o estudo de mensagens apócrifas, onde Kardec dá muitas sugestões ali de como reconhecer uma boa e uma má comunicação espiritual.
que inclusive você fez uma live com o nosso querido Paulo e você desse último estudo. E está lá. Estou só dizendo para que vocês procurem. Então, gente, muito obrigado. Até segunda-feira com a coragem da fé, para não dizer que só é de estudo. Então, quero agradecer ao Arthur e ele volta, se Deus quiser, né, certo? Então, muito obrigado. Até a próxima. Até lá, pessoal. Até lá.